O Asilo São Francisco apareceu à minha frente como uma relíquia do tempo, um edifício que parecia mais abandonado do que habitado. Enquanto eu me aproximava pela estrada de terra, podia sentir o vento frio balançando as árvores ao redor, projetando sombras que dançavam sobre as paredes desgastadas e o portão enferrujado. Não era o tipo de lugar que eu esperava, mas meu trabalho já me havia levado a lugares piores. Assim que entrei, fui recebido por um dos funcionários, um rapaz magro e de olhos cansados, que me conduziu pelos corredores estreitos. O ar lá dentro era pesado, denso de um jeito que eu não conseguia explicar. As paredes, manchadas e desbotadas pelo tempo, pareciam carregar histórias que ninguém se importava em contar. A luz fraca dos lustres antigos deixava tudo com um ar quase fantasmagórico. Conforme avançávamos, notei o silêncio. Não o tipo de silêncio pacífico que se encontra em áreas isoladas, mas um silêncio opressor, como se o lugar em si tivesse esquecido o som de vida. Meus passos ecoavam, e era a única coisa que eu ouvia. Minha função ali era simples: revisar os registros dos pacientes e verificar as condições do local. Um trabalho rotineiro que eu já havia feito inúmeras vezes em outros lugares, mas algo aqui era diferente. Os idosos que vi nos corredores me pareciam apáticos, como se o tempo e o isolamento tivessem drenado toda a vitalidade deles. Os funcionários? Cordiais, mas distantes, quase como se tivessem medo de se conectar de alguma forma. Após dar uma olhada nos arquivos, fui até a sala do diretor para uma breve conversa. O homem era educado, mas havia algo em seu sorriso que não me convencia. Saí de lá com uma sensação estranha, um desconforto que eu não conseguia entender, mas que me acompanhou em cada passo enquanto atravessava os corredores vazios do asilo. Logo após me acomodar no pequeno quarto reservado para mim, a noite começou a cair. O céu se tingia de um azul escuro profundo, e através da janela eu podia ver as árvores ao longe, cujos galhos agora se assemelhavam a mãos retorcidas no vento. O silêncio era tão absoluto que qualquer som parecia amplificado. Me deitei na cama dura, sentindo o desconforto do colchão antigo. Olhei para o teto por alguns minutos, tentando acalmar minha mente. Era só mais um lugar, como tantos outros que eu já havia visitado. Mas mesmo repetindo isso para mim mesmo, o incômodo persistia. Havia algo naquele asilo que me deixava inquieto. O ar era pesado demais, o silêncio perturbador. Enquanto tentava pegar no sono, comecei a ouvir algo. No início pensei que fosse o vento batendo nas janelas, mas logo percebi que não era só isso. Eram passos pesados, lentos, que ecoavam pelo corredor, como se alguém estivesse caminhando sem pressa, mas com uma estranha determinação. Levantei-me e fui até a porta, abrindo-a apenas o suficiente para espiar pelo corredor. Nada. O corredor estava vazio, e a luz fraca fazia as sombras parecerem dançar nas paredes. Voltei para a cama, convencido de que deveria ser um funcionário fazendo alguma ronda tardia. Mas os passos continuaram. Fechei os olhos e tentei ignorá-los, mas a sensação de que algo estava errado crescia em mim. E então, de repente, eles pararam. O silêncio voltou, mas era diferente desta vez, como se estivesse carregado de algo que eu não conseguia identificar. A sensação de estar sendo observado se instalou, e por mais que eu tentasse ignorá-la, ela não me abandonava. Me virei na cama, de um lado para o outro,
mas o desconforto se intensificava. Era como se algo ou alguém estivesse me vigiando, esperando que eu adormecesse. A noite parecia interminável, e eu só consegui dormir quando o cansaço me venceu por completo, mesmo com aquela sensação inquietante de que, de alguma forma, eu não estava sozinho. No dia seguinte, acordei com uma sensação de torpor. A noite havia sido longa e perturbadora, e eu não conseguia esquecer o som daqueles passos. Vesti-me rapidamente e fui até o refeitório, onde os poucos residentes do asilo tomavam seu café da manhã em silêncio. O ambiente parecia sempre envolto em uma névoa de apatia, como se a vida tivesse sido lentamente sugada daquele lugar. Enquanto passava pelos corredores, notei algo curioso nos registros. Um nome que aparecia com frequência, mas que não estava associado a nenhum dos pacientes que eu havia conhecido até então. João Augusto, dizia o prontuário. Havia poucas informações sobre ele, e parecia que ninguém havia atualizado sua ficha há muito tempo. Um detalhe peculiar chamou minha atenção. A última entrada no prontuário era de 10 anos atrás. Resolvi perguntar a um dos funcionários sobre João Augusto, na esperança de entender o que havia acontecido com ele. Abordei Dona Nilda, uma das enfermeiras mais antigas do asilo. Seu rosto, marcado pelo tempo, carregava uma expressão cansada, mas ainda assim ela me recebeu com cordialidade. Dona Nilda, pode me falar sobre um paciente chamado João Augusto? Perguntei, tentando soar casual, mas sentindo que havia algo estranho naquela questão. Ela congelou por um momento, seus olhos se arregalando levemente antes de desviar o olhar. A mudança em sua expressão foi sutil, mas impossível de ignorar. João Augusto, ela repetiu lentamente, como se tentasse lembrar, mas sua hesitação era evidente. Não sei se ainda está aqui. Faz muito tempo. A ficha dele está no sistema, mas não falamos muito sobre ele. O que quer dizer com não falamos muito? Ele ainda está aqui? Ela pareceu desconfortável, como se estivesse invadindo um território proibido ao falar sobre o tal paciente. Depois de um breve silêncio, balançou a cabeça de forma quase imperceptível. Está no quarto do fim do corredor. Mas não creio que deva se preocupar com ele, Sr. Pedro. Eu agradeci e me afastei, mas a curiosidade agora me consumia. Por que o nome de João Augusto parecia ser um tabu entre os funcionários? E por que o quarto dele estava isolado no fim do corredor, longe dos outros pacientes? Decidi que, naquela mesma manhã, eu iria até lá. Segui em direção ao tal corredor, o mesmo onde eu havia ouvido os passos na noite anterior. À medida que me aproximava, o ar parecia ficar mais denso, mais pesado. Cheguei diante da porta. Uma placa antiga e desbotada exibia o nome que agora ecoava em minha mente. João Augusto. Hesitei por um segundo, sentindo meu coração bater mais forte. Algo me dizia que abrir aquela porta seria cruzar um limite, que nada seria o mesmo depois disso. Mas eu precisava saber. Com a mão trêmula girei a maçaneta. A porta rangeu suavemente ao ser aberta e eu entrei no quarto de João Augusto. A primeira coisa que notei foi a escuridão. Apesar de ser dia, a luz que entrava pela janela era abafada por pesadas cortinas, criando um ambiente sombrio e opressivo. O quarto estava mal iluminado, com apenas um pequeno abajur ao lado da cama, cuja luz era insuficiente para dissipar as sombras que se amontoavam em cada canto. O cheiro no ar
Era um misto de mofo e desinfetante, uma combinação desagradável que parecia querer se agarrar a tudo ao meu redor. A cama estava desarrumada e os lençóis pareciam não ter sido trocados há semanas. A única decoração no quarto era uma cadeira de balanço, que estava posicionada em frente à janela fechada, como se alguém tivesse passado horas ali, apenas olhando para fora, sem nunca realmente ver. Parei na entrada, tentando me acostumar com a penumbra do ambiente. A sensação de estar sendo observado, que eu já havia experimentado antes, era agora ainda mais intensa. Sentia um frio na espinha, como se algo estivesse esperando por mim. Olhei para os documentos na mesa ao lado da cama, espalhados de maneira desorganizada. Entre eles, havia um caderno antigo, cujas páginas estavam amareladas e desgastadas. Curioso, peguei o caderno e o abri com cuidado. O que encontrei lá dentro eram anotações caóticas, rabiscadas de maneira desesperada e quase ilegível. A maioria das páginas estava preenchida com palavras repetitivas e frases desconexas. No entanto, algumas partes eram mais claras e uma frase se destacava entre elas: "A espera é interminável e a noite nunca acaba." As palavras, embora confusas, pareciam carregar um peso emocional, uma angústia que se refletia naquelas páginas. Enquanto eu examinava o caderno, ouvi um som baixo, como um sussurro, vindo da direção da cadeira de balanço. Me virei abruptamente, meu coração acelerado. A cadeira estava se movendo suavemente, balançando de um lado para o outro. Parecia como se alguém tivesse se levantado dela recentemente, mas a sala estava vazia. O frio que senti foi além do desconforto, penetrante e quase palpável. Decidi que era melhor sair do quarto e encontrar Dona Nilda novamente para entender o que estava acontecendo. Mas antes de sair, eu dei uma última olhada ao redor, sentindo que havia algo que eu ainda não tinha descoberto. O que eu não percebi naquele momento era que, ao me afastar, uma sombra parecia seguir meus movimentos. Não era apenas uma sensação. Era como se algo tivesse se deslocado junto comigo, observando e esperando o momento certo para se revelar. Com um último olhar para o caderno, saí do quarto, sentindo um peso inexplicável em meus ombros. Retornei à área administrativa, minha mente girando com as novas descobertas. A sensação de inquietação havia se intensificado após minha visita ao quarto de João Augusto. Aquele caderno, com suas anotações desconexas e a cadeira balançando sozinha, estavam me perturbando mais do que eu gostaria de admitir. Encontrei Dona Nilda em uma das salas de descanso dos funcionários. Ela estava sentada sozinha, com um olhar distante. Aproximei-me com a intenção de obter mais informações sobre João Augusto, mas ao vê-la, hesitei por um momento. Algo na maneira como ela olhava para fora da janela me fazia sentir que ela sabia mais do que estava disposta a dizer. Dona Nilda, eu estive no quarto de João Augusto. Comecei tentando ser o mais direto possível. O que exatamente aconteceu com ele? Por que ninguém parece falar sobre ele? Ela suspirou profundamente, seu olhar finalmente voltando para mim. Havia uma tristeza em seus olhos, um cansaço que parecia ter se acumulado ao longo dos anos. João Augusto foi um dos primeiros pacientes que chegaram aqui. Começou ela, sua voz baixa. Ele estava aqui antes de eu entrar para o asilo, mas sempre ouvi histórias sobre ele. Histórias? Perguntei, minha curiosidade agora mais aguçada do que nunca. Dona Nilda hesitou,
Então continuou, com a voz tremendo ligeiramente. Dizem que ele era um homem de família, mas perdeu tudo. A esposa e os filhos desapareceram de forma misteriosa e ele foi encontrado vagando pela cidade, completamente desorientado. Trouxeram-no para cá e desde então ele nunca mais falou uma palavra. Eu a ouvi em silêncio, absorvendo cada palavra. A descrição de João Augusto como um homem que havia perdido tudo e se tornado um enigma para aqueles ao seu redor começava a fazer sentido. O caderno, as anotações perturbadoras, a cadeira que parecia ter sido usada recentemente, tudo isso parecia se encaixar em uma narrativa mais sombria. Então, você acredita que ele ainda está esperando por algo? Perguntei, tentando entender o significado das anotações. Dona Nilda balançou a cabeça lentamente. Não sei. As pessoas dizem que ele está esperando por algo ou alguém, mas nunca se sabe com certeza. Há rumores de que ele sabe algo que ninguém mais sabe, algo que nunca foi revelado. Ela levantou-se e me lançou um olhar preocupado. Pedro, eu recomendo que você não se envolva mais com isso. O asilo tem seus segredos, e alguns deles são melhor deixados enterrados. Senti uma onda de determinação misturada com apreensão. Não podia ignorar o que havia descoberto. Algo estava profundamente errado, e eu estava decidido a chegar ao fundo disso, apesar dos avisos. Saí da sala, sentindo uma nova urgência. Havia algo mais para descobrir, e eu estava determinado a encontrar respostas, mesmo que isso significasse enfrentar o desconhecido. À medida que a tarde avançava, o asilo parecia mergulhar em um silêncio mais profundo. Os residentes estavam todos em suas respectivas áreas, e a atmosfera carregada dava a impressão de que o próprio lugar estava aguardando algo. A sensação de estar sendo observado estava agora quase insuportável. Decidi que precisava voltar ao quarto de João Augusto. Havia algo mais que eu precisava entender, algo que talvez explicasse os eventos estranhos e perturbadores que haviam ocorrido. Com um sentimento de determinação misturado com medo, segui pelo corredor escuro mais uma vez. Quando cheguei à porta do quarto de João Augusto, a luz do corredor parecia vacilar, como se quisesse me desviar daquele caminho. Respirei fundo e abri a porta. A escuridão dentro do quarto parecia mais espessa, mais opressiva do que antes. A sensação de frio se intensificava à medida que entrava novamente. Meus olhos se ajustaram à penumbra e eu me dirigi diretamente à mesa onde o caderno estava. Abri o caderno mais uma vez, tentando encontrar algo que pudesse ter passado despercebido. As anotações pareciam ainda mais perturbadoras agora, com algumas páginas contendo desenhos distorcidos e palavras que pareciam formar frases enigmáticas. Então, algo chamou minha atenção. Um desenho de uma figura encapuzada, com um traço sombrio e ameaçador. Acima do desenho, havia uma frase que se destacava: "A verdade está na escuridão." Fui interrompido por um som baixo, um sussurro que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Meu coração disparou enquanto eu olhava ao redor, mas não consegui ver nada além das sombras que se moviam lentamente. A sensação de que algo estava escondido, esperando para se revelar, era esmagadora. Foi então que notei um objeto parcialmente coberto por um lençol na esquina do quarto, perto da janela. Me aproximei com cautela, puxando o lençol para revelar um espelho antigo.
O espelho estava empoeirado e coberto por uma camada de sujeira, mas ainda refletia uma parte do quarto. Ao olhar para o espelho, algo peculiar aconteceu. A imagem refletida não mostrava o quarto como ele realmente era, mas sim uma visão distorcida e sombria, com sombras se movendo e formas indistintas. Foi como se o espelho estivesse mostrando uma versão alternativa da realidade, uma onde o mal parecia se manifestar de forma mais concreta. A sensação de pavor atingiu seu pico. Eu estava prestes a me afastar do espelho quando uma sombra escura apareceu por trás de mim na superfície do espelho. A figura era indistinta, mas parecia estar se aproximando lentamente, como se estivesse tentando alcançar a realidade do lado de fora. Desviei o olhar do espelho e rapidamente saí do quarto, o medo me consumindo a cada passo. Precisava encontrar Dona Nilda ou alguém que pudesse ajudar a entender o que estava acontecendo. A sensação de urgência estava agora misturada com um terror palpável. Algo estava prestes a acontecer, e eu sentia que precisava agir rapidamente antes que fosse tarde demais. Após o incidente no quarto de João Augusto, minha mente estava uma tempestade de perguntas sem resposta. A sensação de desespero e urgência me acompanhava a cada momento. Fui ao encontro de Dona Nilda novamente, com a esperança de finalmente obter uma explicação que pudesse trazer algum sentido ao caos que eu havia experimentado. Encontrei-a na sala de descanso, onde estava sentada, aparentemente alheia ao que estava acontecendo ao seu redor. Havia uma expressão de resignação em seu rosto, como se estivesse esperando por algo que já havia sido previsto. Dona Nilda, comecei tentando manter a calma. Eu vi algo no espelho do quarto de João Augusto. Havia uma sombra, uma figura que parecia se aproximar de mim. O que significa isso? Ela respirou fundo e me olhou com um olhar que misturava pena e preocupação. Pedro, eu já havia lhe dito que há segredos que o asilo guarda. João Augusto não é um paciente comum. Acredita-se que ele tenha feito um pacto com algo sombrio, e sua presença aqui é uma forma de manter aquele pacto em equilíbrio. As sombras que você viu são a manifestação de algo que está preso aqui, mas que também está tentando escapar. O peso das palavras dela caiu sobre mim como uma marreta. O pacto, a presença sombria, tudo isso parecia ir além da minha compreensão. Havia algo muito mais profundo e sinistro em jogo. Então, o que vai acontecer com ele? Perguntei, minha voz quase um sussurro. Dona Nilda hesitou antes de responder. Não sei. O pacto mantém João Augusto e sua maldição aqui, mas o que acontecerá com ele e com o asilo no futuro é incerto. O melhor que podemos fazer é continuar com nossas vidas e esperar que a escuridão não se alastre mais do que já se espalhou. Com isso, eu sabia que não havia mais nada que eu pudesse fazer. Havia uma sensação de resignação em suas palavras, uma aceitação da inevitabilidade do que estava por vir. A sensação de impotência que eu sentia agora era esmagadora. Deixei o asilo com um sentimento de desconforto persistente. Havia descoberto o suficiente para saber que o lugar estava envolto em mistérios que iam além da compreensão humana. O quarto de João Augusto, o espelho, as sombras, tudo isso permanecia como um enigma não resolvido. O asilo continuou a operar, e João Augusto continuou a ser um paciente esquecido, envolto em segredos e escuridão. Eu sabia que, embora tivesse conseguido desvendar parte da verdade,
havia muito mais escondido nas sombras, aguardando o momento certo para se revelar. O asilo, com seu silêncio perturbador e seus mistérios inexplorados, permaneceria como uma lembrança constante de que nem tudo pode ser compreendido e que algumas verdades são melhor deixadas não reveladas. Enquanto eu me afastava daquele lugar, o eco do que havia descoberto ainda ressoava em minha mente, uma lembrança de que a escuridão às vezes é mais profunda e mais próxima do que imaginamos. Eu sou Ana, e minha vida como cuidadora em um asilo é marcada por uma rotina que, apesar de repleta de tarefas repetitivas, sempre teve um toque de estranheza. Há algo de inefável naquele lugar, como se cada parede carregasse segredos de uma época passada, esperando para serem revelados. Eu nunca imaginei que o espelho que chegou naquela manhã chuvosa seria o início de uma jornada tão inquietante. O caminhão de mudanças chegou com um estrondo que ecoou pelo corredor, e eu pude ouvir o barulho das caixas e dos móveis sendo arrastados. Quando os homens trouxeram o espelho, não pude deixar de me sentir desconfortável. Era uma peça grandiosa e ornamentada, com uma moldura dourada que parecia desgastada pelo tempo, mas ainda assim havia um brilho peculiar em sua superfície. A luz se refletia de uma maneira que parecia quase viva. Os residentes, sempre curiosos, se aglomeraram ao redor do espelho. Era uma distração bem-vinda para eles, e eu pude ver o brilho de curiosidade em seus olhos. Entretanto, para mim havia algo mais. O espelho parecia carregar um peso que não se resumia à sua antiguidade. Eu sentia uma desconfortável sensação de que ele não era apenas um adereço elegante, mas algo mais profundo e perturbador. Colocamos o espelho na parede central da sala, onde todos passariam. Era um local estratégico, onde poderia ser admirado por todos, mas também era o ponto de foco, o lugar onde a estranheza parecia amplificar. Enquanto os residentes e funcionários se acostumavam com a nova adição, eu não conseguia afastar a sensação de que aquele espelho era mais do que aparentava ser. Enquanto o dia avançava, o espelho permaneceu ali, silencioso e observador. A sensação de inquietação em meu peito crescia, como se o espelho estivesse aguardando o momento certo para revelar seu verdadeiro propósito. Havia algo naquela manhã chuvosa que indicava que a quietude era apenas o início de algo muito mais profundo. O mistério estava apenas começando a se desenrolar, e eu sentia que a verdadeira história ainda estava para ser revelada. Nos primeiros dias após a chegada do espelho, tentei me convencer de que estava apenas imaginando coisas. A rotina no asilo seguia seu curso habitual, mas havia uma inquietação crescente no ar. Algo estava diferente, e não conseguia ignorar a sensação de desconforto que se instalava entre os residentes. Mesmo os mais calmos e reservados pareciam perturbados, e eu me via ansiosa para descobrir se outros também sentiam o que eu estava sentindo. Foi numa noite tranquila, enquanto fazia minha ronda pelo asilo, que notei algo peculiar. O espelho, que antes parecia ser uma simples adição ao ambiente, estava se tornando o centro das conversas dos residentes. Mas não eram conversas alegres. As pessoas estavam falando sobre o espelho de uma maneira que me deixava inquieta. Dona Maria, uma das residentes mais antigas, comentou com uma expressão assustada que tinha visto uma figura escura se movendo atrás dela, mesmo quando não havia ninguém na sala.
Enquanto passava mais tempo observando o espelho, percebi que algo estava realmente errado. Os reflexos pareciam distorcidos, como se o espelho estivesse capturando mais do que simples imagens. Certa noite, enquanto passava pelo corredor, vi uma sombra se movendo lentamente na superfície do espelho. No entanto, ao me aproximar para investigar, não havia nada ali. Era como se a sombra fosse uma ilusão criada pela própria superfície do espelho. O mal-estar não se limitava apenas às conversas dos residentes. Uma tensão palpável parecia ter se instalado no ar. Até os funcionários começaram a mencionar uma sensação estranha ao olhar para o espelho. Em algumas ocasiões, o espelho parecia brilhar com uma luz peculiar, uma luminosidade que não vinha de nenhuma fonte externa. Era como se ele estivesse absorvendo a própria escuridão do ambiente. Decidi me aprofundar mais no mistério. Comecei a anotar cada detalhe que observava e cada relato que ouvia. Embora tentasse manter a calma e não demonstrar meu medo, havia algo inquietante na maneira como o espelho parecia refletir o medo e a ansiedade daqueles que o observavam. Parecia que ele estava afetando não apenas o ambiente, mas também as emoções das pessoas ao seu redor. Naquela noite, enquanto me preparava para ir para casa, a sensação de inquietação não me abandonava. O espelho parecia estar apenas começando a revelar seu verdadeiro eu, e eu não podia deixar de me sentir temerosa pelo que isso poderia significar. A ideia de que aquele espelho poderia ter um propósito ou uma intenção própria estava começando a me assombrar. A cada dia que passava, o mistério se tornava mais profundo e perturbador, e eu me perguntava até onde aquilo iria. A inquietação, que começou como um mero desconforto, transformou-se em uma tormenta de perturbadoras revelações. O espelho, que antes parecia ser apenas uma peça de decoração antiga, agora estava se tornando uma janela para algo muito mais sinistro. As visões que começavam a se manifestar eram mais do que estranhas. Eram intensamente perturbadoras. Foi numa noite particularmente escura e silenciosa que a situação deu um giro ainda mais sinistro. Eu estava na sala comum, acompanhando alguns residentes que não conseguiam dormir, tentando proporcionar alguma forma de conforto e companhia. O ambiente estava carregado e o silêncio quase se tornava opressor. Foi então que percebi algo que mudou tudo. O espelho não refletia apenas o que estava na sala, mas também imagens de eventos que pareciam ter ocorrido em outros lugares e em outros tempos. Enquanto observava, meus olhos se fixaram em uma cena que me deixou sem fôlego. Uma mulher com um vestido branco antigo, chorando em um quarto escuro. Ela parecia alheia à minha presença, como se estivesse em um mundo separado do meu. Cada movimento dela estava carregado de uma tristeza que parecia atravessar o vidro. Quando me aproximei para examinar mais de perto, a cena se desvaneceu, dando lugar a um corredor vazio. Mas a imagem ainda estava gravada em minha mente, tão vívida quanto se eu tivesse realmente estado lá. A situação piorou quando os residentes começaram a relatar suas próprias visões perturbadoras. O Sr. Almeida, um homem que sempre havia sido calmo e reservado, estava aterrorizado. Ele falou sobre uma criança pequena que parecia estar pedindo ajuda através do espelho. A criança olhava diretamente para ele, como se tentasse se comunicar com um desespero palpável. Outros residentes falaram sobre figuras que pareciam vagar pelos corredores do asilo
embora não houvesse ninguém lá quando eles se virassem para olhar. Com o passar das noites, as visões no espelho tornavam-se cada vez mais intensas e interligadas. Elas não eram apenas aparições isoladas. Pareciam refletir uma teia de medos e traumas que envolviam todos que passavam por aquele espelho. Comecei a perceber um padrão sombrio. As imagens mostravam eventos trágicos e momentos de grande angústia, como se o espelho fosse um portal para os piores pesadelos de cada pessoa que o observava. O clima no asilo tornou-se insuportavelmente tenso. Eu passei a evitar a sala comum sempre que possível, mas a combinação de curiosidade e medo me mantinha voltando para aquele espelho, como se algo estivesse me chamando. Cada visão parecia mais um fragmento de um quebra-cabeça sinistro, e eu sentia que o espelho era a chave para entender o que estava acontecendo. À medida que as visões se intensificavam e o medo se espalhava, eu estava cada vez mais certa de que algo sombrio estava prestes a ser revelado. O espelho parecia ser o epicentro desse mistério, e quanto mais eu olhava, mais sentia que estava me aproximando de uma verdade que talvez fosse melhor deixar escondida. A sensação de que algo aterrorizante estava prestes a ser descoberto era constante, e eu não sabia se estava preparada para enfrentar o que o espelho poderia revelar. O espelho continuava a exercer uma influência crescente sobre todos no asilo, e eu estava decidida a descobrir a verdade por trás das visões perturbadoras que ele provocava. Minha pesquisa começou com uma determinação quase frenética, impulsionada pelo medo e pela necessidade de entender o que realmente estava por trás daquela presença opressiva. A busca pela história do espelho revelou algo que eu nunca poderia ter imaginado. A peça, que parecia um mero adereço antigo, era, na verdade, um artefato carregado de um passado sinistro. Descobri que o espelho havia pertencido a Victor Moreau, um ocultista notório do início do século XX. Moreau era conhecido por suas práticas esotéricas e rituais obscuros, e o espelho tinha sido uma das suas ferramentas mais temidas. Conforme os relatos históricos revelaram, o espelho havia sido usado por Moreau para capturar e refletir os medos e traumas das pessoas que o observavam. Ele possuía o poder de mostrar não apenas o presente, mas também o passado mais sombrio e os segredos mais profundos das almas que se atreviam a encará-lo. Moreau acreditava que o espelho podia extrair e materializar o sofrimento, transformando-o em uma forma de arte macabra. O espelho havia sido deixado em um antigo casarão, onde permaneceu até ser encontrado por um colecionador de objetos raros. Eventualmente, ele foi adquirido e acabou em nossas mãos, carregando com ele uma energia perturbadora que parecia ter sido alimentada por décadas de práticas obscuras. Ao refletir sobre as visões que os residentes haviam relatado, comecei a perceber que elas não eram meras coincidências. O espelho estava revelando eventos trágicos que tinham ocorrido não só no asilo, mas também em áreas próximas. Entre as imagens, uma cena se destacou com uma clareza dolorosa: o assassinato brutal de uma jovem mulher na década de 1960, em uma casa agora abandonada perto do asilo. As visões não mostravam apenas o momento do assassinato, mas também cenas que precederam e sucederam o crime, revelando detalhes que nunca haviam sido tornados públicos. O espelho estava capturando o sofrimento e a dor daqueles que haviam estado na área,
trazendo essas experiências à tona de forma visceral e direta. Era como se o espelho estivesse não só refletindo o sofrimento, mas também perpetuando-o, tornando-o um ciclo interminável de angústia. A revelação foi um choque devastador. O espelho não era apenas um objeto antigo, era uma ferramenta que revivia e refletia o sofrimento e o mal, como se estivesse constantemente alimentando-se da dor alheia. Eu sabia que precisava agir rapidamente para proteger os residentes e a mim mesma. A ideia de remover o espelho era aterrorizante, pois eu temia que sua remoção pudesse trazer consequências ainda mais terríveis, como se o espelho guardasse uma forma de vingança ou retaliação. Com o coração acelerado e a mente cheia de perguntas sem respostas, eu me preparava para enfrentar o que parecia ser a única solução. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia que estava prestes a desencadear algo que talvez fosse melhor deixar enterrado. O espelho era a chave para um mistério profundo e obscuro, e a decisão que eu tomasse poderia mudar tudo para sempre. A decisão de remover o espelho parecia a única solução para acabar com a perturbação crescente no asilo. No entanto, eu subestimei o impacto que essa ação poderia ter. Enquanto me preparava para a remoção, uma sensação de dread tomou conta de mim, como se o espelho estivesse ciente da minha intenção e estivesse se preparando para reagir. Na noite que antecedia a remoção, as visões no espelho se tornaram ainda mais intensas e perturbadoras. O ambiente no asilo estava carregado de um medo palpável, e os residentes estavam completamente aterrorizados. Muitos relataram pesadelos vívidos e episódios de confusão mental. As imagens no espelho mostravam cenas de terror e sofrimento que pareciam se intensificar com o passar das horas, como se o próprio espelho estivesse alimentando os medos mais profundos de todos ao seu redor. Uma das visões mais perturbadoras foi a de uma figura espectral que aparecia de repente, olhando diretamente para mim. Sua presença era opressiva, como se essa entidade estivesse tentando se comunicar ou, pior, se vingar. Seus olhos vazios pareciam atravessar a superfície do espelho e mergulhar diretamente em minha alma. Eu não conseguia afastar a sensação de que algo estava prestes a acontecer. Uma sensação de que estávamos à beira de um desastre iminente. Na manhã seguinte, com a ajuda de alguns colegas, começamos a preparação para retirar o espelho. A sala estava carregada com uma tensão palpável. Cada passo que dávamos parecia amplificar o medo que pairava no ar. À medida que o espelho era cuidadosamente removido da parede, uma série de eventos inexplicáveis começou a ocorrer. Luzes piscavam de forma errática, portas batiam sozinhas, e um som de choro, quase como um lamento distante, ecoava pelos corredores. O espelho parecia estar lutando para permanecer em seu lugar, como se estivesse tentando se agarrar ao seu domínio sobre o asilo. Quando finalmente conseguimos retirar o espelho e colocá-lo em um armazém separado, a atmosfera no asilo começou a mudar. As visões e os eventos estranhos começaram a diminuir, mas a sensação de que algo tinha sido perturbado persistia. O ar estava carregado com uma espécie de quietude ansiosa, como se o próprio edifício estivesse exausto de suas recentes experiências. Os residentes ainda estavam abalados, e o retorno à normalidade parecia uma miragem distante. O espelho havia deixado uma marca indelével no asilo e em nossas vidas,
e o impacto de sua presença ainda era sentido. Mesmo com o espelho fora de vista, o medo e a sensação de inquietação continuavam a pairar no ar, como uma sombra persistente que não podia ser completamente afastada. Eu sabia que o mal não havia sido completamente erradicado. Ele apenas havia sido temporariamente contido. O passado e suas cicatrizes deixaram um impacto profundo e, de alguma forma, o espelho parecia ter uma influência persistente. A sensação de que algo ainda estava por vir, algo que não havíamos terminado de enfrentar, era constante. O espelho não era apenas um objeto, era um portal para algo mais profundo e inquietante, e suas consequências ainda estavam reverberando através das paredes do asilo. Após a remoção do espelho, eu esperava que finalmente encontraríamos algum alívio. No entanto, o asilo não voltou à normalidade como eu havia imaginado. O ambiente estava carregado de uma sensação de desamparo e inquietação que parecia ter se instalado permanentemente. Os residentes estavam agora mais agitados do que nunca. Muitos continuavam a relatar pesadelos e visões perturbadoras, mesmo na ausência do espelho. O que parecia ser um problema focado no espelho, agora parecia ter se transformado em algo mais profundo, uma sombra que pairava sobre o asilo. A atmosfera estava pesada, como se o próprio edifício estivesse lutando contra uma presença invisível, mas palpável. Minha decisão de remover o espelho, tomada com a esperança de restaurar a paz, estava sendo questionada. Eu começava a perceber que o problema talvez fosse mais complexo do que eu havia imaginado. Cada dia que passava, sentia-me mais insegura e desamparada. O mal, embora agora invisível, ainda parecia pairar sobre nós, uma presença opressiva que não se deixava facilmente afastar. A investigação mais aprofundada revelou que o espelho não era apenas um objeto físico. Ele fazia parte de um ritual mais complexo, cuja função era canalizar e manifestar medos e traumas antigos. O que agora assombrava o asilo era possivelmente a manifestação residual desse ritual, uma energia que havia sido liberada e estava agora fora de controle. Buscando respostas, procurei a ajuda de especialistas em fenômenos paranormais e historiadores locais. Fui informada de que muitas vezes, ao remover um objeto ligado a rituais antigos, pode-se desencadear uma série de eventos inesperados. A energia ou o espírito associado pode buscar uma nova forma de manifestação ou refúgio, levando a uma intensificação dos problemas, em vez de sua resolução. O peso das decisões que tomei me assombrava. Eu havia tentado o melhor para proteger os residentes, mas agora, com o mal aparentemente em constante movimento, sentia-me em uma luta constante para restaurar a normalidade. A sensação de responsabilidade era esmagadora. As consequências de nossas ações eram profundas e complexas, e a verdadeira solução parecia exigir mais do que simplesmente remover um objeto. Eu precisava enfrentar o mal diretamente, compreender sua verdadeira natureza e encontrar uma forma de lidar com a energia perturbadora que agora parecia ter se tornado parte intrínseca do asilo. A jornada estava longe de terminar. As consequências de nossas ações eram apenas o início de uma batalha maior, uma luta que exigiria coragem, compreensão e uma abordagem mais profunda para lidar com o que havia sido liberado. O asilo e todos nós ainda estávamos imersos em uma teia de mistérios e perigos que precisavam ser desvendados. O espelho foi removido do asilo
e guardado em um armazém seguro, mas a paz que esperávamos não se concretizou. Embora as visões tenham diminuído, o ambiente no asilo permaneceu carregado, com uma sensação de tristeza e inquietação. A atmosfera estava densa, como se um eco persistente do passado ainda pairasse no ar, uma lembrança constante de que algo estava fundamentalmente errado. Os residentes continuaram a relatar pesadelos intensos e perturbadores. Eu percebi que a presença do mal havia deixado uma marca duradoura. A energia perturbadora que o espelho havia introduzido parecia ter se espalhado, afetando não apenas o ambiente físico, mas também as emoções e os estados mentais dos que ali viviam. A sensação de desamparo e medo parecia ter se enraizado nas paredes do asilo. A ajuda dos especialistas revelou uma verdade desconcertante. O espelho era apenas um ponto de origem para um problema muito mais profundo. A verdadeira questão era a energia negativa que havia sido canalizada através dele, e como essa energia agora se manifestava de formas inesperadas. O mal não estava simplesmente ligado ao objeto, mas às dores e traumas antigos que o espelho havia amplificado e refletido. Eu sabia que o asilo nunca seria o mesmo. O espelho havia servido como um catalisador, trazendo à tona horrores que estavam há muito escondidos nas sombras do passado. Embora a presença física do espelho tivesse sido removida, o impacto de suas visões e a energia residual continuavam a reverberar, como uma ferida aberta que nunca cicatriza completamente. Enquanto me afastava do asilo, uma sensação de resignação me acompanhava. O passado tinha sua maneira de deixar marcas profundas, e algumas delas são impossíveis de apagar completamente. O eco do passado ainda ressoava nas paredes do asilo, um lembrete sombrio de que algumas sombras nunca desaparecem completamente, e que o verdadeiro desafio era lidar com as cicatrizes invisíveis que o espelho havia deixado para trás.